Eu quero ler com vocês o Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1? Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Repete essa parte comigo. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nesse salmo nós vemos a comparação feita pelo salmista sobre o caminho aquele que colhe, o da árvore frutífera, o da árvore que as folhas não murcham, o da árvore da grande colheita, e o caminho daquele que ele não tem nem semente. Olha o que ele fala, que é como palha. Palha, o que é? Uma folha seca. É uma folha seca que não tem semente, não tem vida, não tem nada. Você sabe que até a folha de uma árvore frutífera, ela é capaz de gerar outra árvore frutífera. Tem árvores que o vento ao bater, a semente da árvore, a semente que está na flor é jogada e tem outras árvores. Tem árvores que a própria folhinha funciona como uma muda. Você sabe que é uma muda, né, gente, de planta? Sabe, né, gente? Porque às vezes tem gente aqui que não entende nada de planta. Eu entendo quase nada, mas algumas coisinhas eu sei. Funciona como uma muda, que quando ela cai, ela é solta e cai, ela vai gerar outras árvores e outras árvores. Sabe que lá no meu jardinzinho das minhas suculentas, que vocês sempre ouvem eu falar do meu jardinzinho de suculentas, que eu tenho uma floreirinha na frente de casa, porque eu moro em apartamento, né? Que o meu genro fez para mim, cuida para mim. Esses dias foi lá. O que ele teve que fazer esses dias? Tirar um pouco de suculenta. Sabe por quê? Porque quando cai a folhinha dela, o raminho dela, cai, forma outra. Cai, forma outra. Aí começa a ficar tanta, como eu não tenho espaço ali, tem que tirar, botar em outro lugar, plantar em outro lugar, para poder dar espaço para elas plantarem. Mas uma árvore, aqui está tendo a comparação de uma árvore frutífera, de uma árvore que não murcha, de uma árvore que, olha o que ele fala, tudo quanto faz prosperará. A comparação de nós com uma árvore. Olha que coisa linda. Tem algo tão lindo. E isso não estava na palavra, mas me veio à memória agora, e eu vou trazer, porque o Espírito Santo pode estar querendo falar sobre isso. Eu nem lembro o versículo exato, só vou citar onde está, mas depois a gente procura o versículo exato. Tem uma passagem de Jó, que Jó, ele começa a falar assim, que o homem, naquele momento de toda a sua dor, ele fala, o homem, quando ele morre, acabou. Que não tem mais esperança. Mas a árvore, ela pode ter morrido, mas ao cheiro das águas. Vocês lembram dessa passagem? Tem a música, todo mundo lembra, né? A música dos mais antigos aqui, né? Ao cheiro das águas. Como é que é mesmo, gente? Planta nova florescerá.
Aí vai, Clésia, essa parte você. Subiu muito, aí já não dá. Seus ramos florescerão. Isso é uma passagem do livro de Jó, aonde ele fala que a árvore é diferente do ser humano, do homem. Porque a árvore, quando a água vem, ela daquele pouquinho que ficou, daquele restinho que ficou de vida, ele é capaz de trazer uma grande árvore. E se você for em Jeremias, se não me engano é 17, tem uma passagem que fala, que compara que o homem justo, como a gente está vendo aqui, que aqui no Salmo, que nós somos comparados pela palavra de Deus como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. Então não importa o que foi que o deserto fez com você até agora, ao cheiro das águas vai brotar. Não importa se a sua célula, você fala assim, e a pastora fala, mas hoje eu estou sem nada. Irmãos, creia e trabalhe, porque o cheiro das águas começaram à medida que a palavra de Deus foi liberada. Há uma chuva nova vindo, há um rio se formando no ermo, há algo novo sendo feito. E tudo aquilo que você colocar, os cheiros das águas vai liberar. As suas finanças estão naquele deserto. A sua vida parece que passou por aquele deserto que você olha e só vê uma árvore seca. Chegou as águas do Senhor. Chegou o tempo das águas do Senhor, onde nascerá algo novo. Agora volta a palavra. Essa parte foi a parte profética, tá, gente? Vamos separar assim. Foi a parte que Deus mandou falar para vocês. Não, tudo ele mandou eu falar, mas essa foi diferente. Aqui há uma comparação. E uma comparação que ele traz um X da questão. Qual é a diferença entre aquele que é palha? Porque a palha, pode ter água que for, a palha não vai florescer. Daquela árvore seca pelas lutas da vida, mas que tem a raiz em Cristo. Tem uma grande diferença aqui. E a diferença que ele fala, que ele traz aqui, que é tremenda. Ele começa falando, bem-aventurado. Aí ele fala quem é a pessoa que tem a água. Vamos começar falando o primeiro versículo que diz: o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ímpio aqui, irmãos, não está falando só do pecador, assim, porque ímpio a gente fala, esse ímpio, esse pecador. A tradução correta de ímpio aqui é do perverso, da pessoa má. Ele não anda no conselho, ele não ouve conselho de perversos, não para no caminho dos pecadores, quer dizer, não fica de tititi com quem anda em caminhos tortuosos, e não se assenta na roda de escarnecedores. E aí ele entra, e aí eu volto aqui algo que eu falei a semana passada, acho que foi a semana passada, foi, sobre que a semente, ela não cresce, se no mesmo vasinho, quem lembra que eu falei isso, você planta a semente boa e planta sementes ruins, a semente de amor desse mundo, de pecado, de um monte de coisa, o que vai acontecer? A semente ruim, que são espinhos, vão crescer e vão sufocar a semente boa. Aí ele fala, no versículo 2, eu quero agora fazer essa comparação do versículo 2. Ele fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Amados, segundo a passagem de Marcos 4:14, que é a parábola do semeador, ali diz o que é a semente. O que é a semente?
Com fé, irmãos, com fé. O que é semente? Palavra. Aquele que está lá no celular, o que é semente? Palavra. Aquele que está papeando e rindo, o que é a palavra? O que é a semente? O semeador semeia a palavra. Essa era a explicação de Jesus, a hora que ele estava explicando para os seus discípulos aquela parábola do semeador que eu falei a semana passada com vocês, quando eu falava da boa terra. A semente é a palavra. E olha aqui, olha que coisa linda o que esse salmo fala. Você quer ser uma árvore plantada a correntes de água, que dá seu fruto no tempo oportuno, e sua flor nunca murcha, e tudo que você fizer vai prosperar? Tenha a semente da palavra no teu coração, bem regada e bem cuidada. Gente, é tão óbvio e tão claro e tão lindo. E por que a gente não faz? E aí ele começa a falar algumas coisas aqui que são tremendas, tremendas. Primeira coisa que a gente tem que tirar daqui. Tenha cuidado com as sementes ruins que você permite entrar junto com as sementes boas. Aqui fala muito claro, irmãos, você sabe de uma coisa? Você sabia que todos nós, em algum nível, somos influenciáveis? Você é influenciável. Eu tenho opinião própria. Cuidado com os oradores que falam muito bonito para tirar tudo aquilo que pode ser com o embrulho mais bonito que for, mas se tirar a verdade da palavra, se tirar a adoração a Jesus, se fizer você parar de crer no posicionamento de integridade, de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, pode ser, gente, o inferno é bom de argumento, você sabia disso? Eu acho que o orador mais eficaz que existiu para fazer uma pessoa enganar foi o próprio diabo. Gente, pensa como ele era bom. Ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos com ele. O cara devia ser bom de lábia, né? De convencer 1/3 dos anjos que está ali no céu com Deus era ruim, que ele seria melhor do que Deus. Toma cuidado quando você está muito perto de pessoas com muitos argumentos. Toma cuidado com os influenciadores que você admira e escuta. Esses influenciadores temem a Deus? Esses influenciadores, eles têm a palavra de Deus como base da sua vida? Se não tem, não presta para você. Aí você está querendo que a gente seja mente fechada? Não, eu estou querendo que sua mente não seja escravizada. Escravizada. Porque grandes oradores hoje têm escravizado pessoas. Escravizado, como eu já falei a semana passada, trazendo sobre você um espírito de cobiça. Trazendo sobre você, aí vem a escravidão da cobiça. E com umas frases bonitas, e até usando uns textos da palavra de Deus de vez em quando. Traz, aí vem aqueles que toda forma de amor. Gente, aquilo que o pessoal hoje tem chamado de toda forma de amor, não é amor. Está falando toda forma de sexo. Ok? Podem perceber isso. Toda forma tá ok. E daqui a pouco a pedofilia vai estar liberada. A gente tem que tomar cuidado com o que ouve. Porque somos influenciáveis e começamos a perder a nossa capacidade de analisar de uma forma racional e fria. Porque pessoas com boa oratória, elas vão desvirtuando aquilo que você
acreditem que é a palavra de Deus. E daqui a pouco entra o espírito de prostituição, adultério, pornografia. Aí entra hoje o que tem sido lançado muito para os jovens, e isso tem sido até de influenciadores malignos, é um espírito mesmo de morte e suicídio, gente. Olha que coisa horrível. Coisa horrível. Porque começam a escutar besteira. Começam a escutar coisas que são exatamente ficar no conselho do perverso. Ouvir o conselho do perverso. Pastora, como discernir? Uma vez, na minha faculdade, quando eu fiz faculdade, eu trazia muita estranheza. Naquela época, que foi 1990, trazia uma certa estranheza para eles. Uma pastora está fazendo a faculdade de psicologia. Hoje, graças a Deus, isso já está normal. Naquela época não era muito comum. Ainda tinha uns embates nessa área, assim, teológicos. E um dos meus professores que eu via que eu irritava, só a minha presença irritava ele. E ele, um dia chegou para mim assim e falou: tá bom, e se aqui eu provar a ciência, né? A ciência hoje prova isso, amanhã desprova isso também, né? Se eu provar aqui, cientificamente, que é tal coisa, e tiver contra a palavra, eu calmamente olhei para ele e falei assim: tudo que eu aprendo, o crivo para mim é a palavra de Deus. Irmãos, esse homem não caiu endemoniado, porque acho que não podia, o demônio sabia que não era o lugar. Porque ficou possesso. E eu olhando para a cara dele. Mas ele não podia me reprovar, porque eu ia bem na prova. Fazia o que ele mandava. Graças a Deus, terminou, fiquei livre dele. Glória a Jesus, aleluia, que o Senhor tenha misericórdia e converta. Se já não converteu, né? A vida dele. Mas uma pessoa orgulhosa, arrogante do saber. A arrogância do saber. Nas universidades, nós vamos encontrar professores maravilhosos. Eu tive professores tremendos que me abençoaram, assim, no sentido de trazer um ensino puro. Mas também tem muitos arrogantes do saber. E você tem que ter o crivo da palavra de Deus para saber aquilo que vai entrar e o que não vai entrar. Porque a semente é a sua semente. Não deixa a sua semente ficar contaminada. Não permita que ela se contamine. Não permita que ela se contamine. Não permita. Hoje eu estou tratando de coisas aqui bem polêmicas. Mas nada que não esteja na palavra. E hoje eu estou trazendo vocês, povo da igreja, como a Joyce ministrou hoje aqui, é tempo de libertação. É tempo de libertação. Temos que libertar nossa mente, temos que libertar nosso coração. Temos que andar na liberdade do Espírito Santo de Deus. Temos que andar na liberdade de não cair mais nas mentiras e no engano. Irmão, se você está tendo um problema de casamento, não vai falar com a pessoa que não conhece a Deus, que não tem temor de Deus, que tem uma visão toda errada sobre casamento, que o conselho dele vai ser ruim. É que às vezes a gente quer um aval para fazer besteira, né? Vocês não têm noção do que chega para mim, gente querendo meu aval para fazer bobagem. E não vai ter, né? O meu aval não vai ter. Quer fazer, faz. Eu não sou dono de ninguém, mas o meu aval não vai ter. Então, às vezes, quer um aval para fazer bobagem, vai falar com quem vai dar aval para ela fazer bobagem. Qual vai ser a colheita dela? Palha. Nenhuma. Qual vai ser a colheita daquele que paga o preço e anda segundo a palavra? Abundância. Abundância em tudo o que faz. Não quer dizer que você não paga o preço. Não quer dizer que você não vai passar dias difíceis. Não quer dizer que você vai ali caminhando, chorando, plantando a semente, como diz o livro de Salmos.
Você vai passar tempo sim, até que a semente floresça. Mas vai vir uma árvore frutífera e boa. Amém. Aí vem essa parte. A boa semente é a palavra de Deus. E nós temos que fazer ela criar raiz em nós. Aí começa falando como é que a gente faz isso. Agora a parte boa, a parte ruim já foi, tá, gente? Ai, chega de apanhar. Agora vamos ouvir a parte boa. Vamos para a parte boa. Ter o prazer na lei do Senhor. Sabe o que é isso? É amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. É aprender a ler a Bíblia de tal forma que você é aquele momento gostoso de ler. Quem é do tempo de cartas aqui? Carta mesmo, sem ser e-mail. Quem recebia carta em casa? Quem já recebeu uma carta de amor? Ai, gente, era muito bom, não era? Ai, que gostoso, gente. A hora, eu ia todo dia, por 1 ano eu namorei o Marco à distância. Eu escrevia para ele todo dia, ele escrevia uma por semana. Tá bom, né? Eu todo dia ia para ver se tinha chegado a carta dele. Ai, que delícia quando chegava aquela. Ai, que prazer de abrir aquela carta e ler o que estava escrito. Eu tive a minha tia que me criou. Ela tinha guardada. Ela teve 2 grandes amores na vida dela. E ela, então, imagina daquele tempo, daquelas cartas escritas com caneta tinteiro. Sabe? Aquelas letras lindas. Eram tudo meio poéticos. É lindo. Vai ter que escrever uma carta para a Coach agora. Romântica. Porque eu estou vendo a cara dela de falar, ai, eu quero receber uma carta dessa. Mas era lindo. E ela guardava essas cartas de amor que ela tinha recebido de uma pessoa que ela namorou antes e depois. Não é que ela teve 2 no mesmo tempo, tá, gente? Ela era uma mulher direita. Foi em épocas diferentes, tá? Vamos pensar errado já da minha tia. E era engraçado, porque o nome dela era Terezinha. Mas ela não contava para ninguém que ela não gostava. Ela falava que ela chamava Maria Tereza. Aí as cartas estavam Maria Tereza. E aí ela mostrava, ela guardou aquelas cartas de amor por anos. E nós, os sobrinhos, né? Que ela era aquela tia que contava histórias, que sentava com a gente, pegava as cartas e a gente lia as cartas de amor. Era do Lafayette e do Peter. Ai, gente, era tão lindo. Parecia filme. O Lafayette era o namorado, Peter foi o que chegou a ser noivo dela. Mas para mim, o grande amor da vida dela, assim, um fifi aqui, era o Lafayette. Ela terminou com o Peter pouco antes do casamento, falando que era porque não podia deixar os pais sozinhos, porque ia ter que morar na Alemanha, babá. Mas para mim é que tinha o grande amor. Pelas cartas que eu li ali. A Bíblia é uma grande carta de amor para nós. E nós temos que começar a abrir a Bíblia como essa carta de amor. Ah, pastora, dá licença, vai ler lá o livro de Jeremias, vê se está passando por uma carta de amor aquilo lá. Depende da forma como você lê, amado. Depende da forma como você lê. Mas é uma grande carta de amor. É uma carta de amor que ele foi deixando para a gente durante... Se não me engano, tem a diferença de 1.500 anos, não é mais, do primeiro escritor, não, eu nem lembro agora qual é a distância do que primeiro que começou a escrever, mas é ao longo de mais de 1.000 anos, não me lembro agora, na minha memória estava 1.500 anos, mas eu não tenho certeza. Desde a primeira escrita até a última, de autores totalmente diferentes, mas que falavam sempre remetendo à mesma coisa. Irmãos, como que é possível um cara chamado Isaías escrever tudo
tudo que aconteceria com Jesus, que viria 700 anos depois. Glória a Deus. Como falar que a Bíblia não é real? Tem tantos argumentos para tirar da gente esse amor pela palavra. E você sabe que tinha gente de tudo quanto era tipo, tinha até boiadeiro que escreveu. Um dos profetas, eu não me lembro, acho que era Ageu, né? Abacuque, que era o boiadeiro. Você vai ver ali um pescador, você vai ver ali pessoas da realeza. Você vai ver ali pessoas que eram pouco instruídos, com pessoas que eram muito instruídas, de realidades diferentes, de tempos diferentes, todas remetendo a Cristo. Como falar que isso não é Deus? Quando você lê o capítulo 24 de Salmos, dá uma lida lá, parece que é Jesus falando ali. A Bíblia, o Espírito Santo foi trazendo uma inspiração para homens de Deus escreverem essa palavra, foi trazendo essa inspiração. Eu creio, cá com meus botões, que talvez tenham ainda escondido algo que talvez não tenha sido achado por outros homens de Deus que trouxeram outras revelações, mas essa conseguiu chegar até nós. E a gente tem que ter um amor por ela. Ame a palavra de Deus, deseje a palavra de Deus. Vai dizer, a gente que é pentecostal, né, que a gente gosta de uma revelação, gosta de um profetinha que vem aqui, profetinha assim, não desmerecendo, né? Mas falando assim, profeta, vamos ver se ele traz uma palavra para mim hoje. A gente gosta, irmão, eu também gosto. Vai dizer que você não gosta? Quando Deus fala, agora a gente gosta. Deus escreveu tudo para falar com a gente todo dia. E a gente fica esperando em homens aquilo que Ele quer falar face a face conosco. Ame a palavra de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus. Tenha prazer em descobrir a palavra de Deus. E aí ele fala também, além desse prazer, fala, medite nela. Meditar, irmãos, ele tem duas características mais profundas. Uma é aquela coisa de ruminar a palavra, sabe, de você ler a palavra e ficar pensando nela, e estudar um pouco mais, mas depois ficar com ela no coração. Bem-aventurado o homem que não se senta não se detém no conselho dos ímpios, e aí vai ruminando. Mas que medita na palavra de Deus, o que o Senhor está falando. O meditar, porque às vezes a gente fica num desespero de ler a palavra, que lê, que nem entende o que está lendo. Vai lendo. O meu desafio esse ano para você não é ler a Bíblia no ano, mesmo porque a maioria nunca faz isso. Certo? É você começar a estudar. Pega um livro da Bíblia. Você que não está acostumado, vai para o Novo Testamento e começa a estudar o Novo Testamento. Pega um livro da Bíblia, aqueles menorzinhos, a 1ª, 2ª e 3ª João. João é tremendo. Os evangelhos, é que os evangelhos são mais... E vai estudando, meditando aquela palavra. Você vai descobrir cada coisa tão linda ali. Efésios. Vai estudando. Pega alguma coisa e fala, esse mês eu vou estudar tal livro. Depois que você ruminar, que você meditar todo aquele livro, aí você passa para outro. Tem um caderno que você anote as coisas que Deus está te falando ali, que Deus está te revelando, que Deus está te ensinando. Essa é uma das coisas que é meditar. Sabe outra coisa que é meditar?
É isso, ó. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. É resmungar. É falar baixinho, quase como um suspiro. Quem já viu uma cena que te lembra algum lugar assim? Espera aí. Não é bem essa Bíblia, mas... Muro das Lamentações. Os judeus vão até aquele muro. Eles pegam o Torá. E ali, eles ficam... Eles estão repetindo a palavra. Eles estão ali declarando a palavra. Eles estão ali falando da palavra. Repetindo. E quando você vai falando da palavra, você vai repetindo aquela palavra vai entrando no teu coração, aquela palavra vai entrando na tua vida. Então você leu alguma coisa de manhã, você sai, pega aquele versículo que mais chamou atenção, começa a repetir aquela palavra, repete aquela palavra, vai deixando aquela verdade entrar dentro do seu coração. E isso também fala de orar a palavra. Como a gente pegando esse aqui, como se você começasse a orar essa palavra e falando assim: Senhor, sou bem-aventurado eu serei, porque eu não vou andar no conselho do perverso, ó Deus, eu não vou parar em caminho de pecadores, eu não vou me assentar em roda de escarnecedores, eu rejeito isso sobre a minha vida em nome de Jesus, mas eu tenho prazer, eu amo a tua palavra, ó Deus, eu amo a tua palavra. Tua palavra é meu alimento pela manhã, o meu sustento pela noite. Serei como árvore plantada. Você entende? Você entende a beleza disso e a profundidade disso, meu amado? Você entende o quanto essa semente plantada na tua vida do jeito correto vai transformar você e sua família e todos que estão ao seu redor. O problema é que muitas vezes estamos na igreja, ouvimos a palavra na igreja, mas não temos uma semente cuidada e semeada diariamente nas nossas vidas e somos facilmente levados como a palha. E a palavra diz: medita nela dia e noite. Obviamente, irmãos, a gente tem um monte de coisa para fazer e às vezes está pensando em outras coisas. Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu estou com foco em uma coisa, eu não consigo estar com foco em outra. Esqueça. Tem pessoa que consegue, né? Está pensando aqui, está olhando ali. Eu não consigo. Pessoal de casa brinca comigo, que se eu estou assistindo um filme, eles falam comigo, eu não escuto. E o Marco, meu marido, ele era assim. Ele estava conversando aqui com a Bruna e estava ouvindo a conversa ali do Betinha. Ele estava aqui conversando, daqui a pouco ele virava para o Betinho e respondia ele. Eu não sou assim. Então é lógico que a gente não vai conseguir meditar o tempo inteiro, mas ela é um parâmetro para nós em todas as decisões que nós vamos tomar durante o dia. Mas sabe o que isso mais fala? Que a palavra de Deus seja a primeira coisa que você faça de manhã e a última coisa antes de dormir. Que a palavra de Deus seja o seu alimento para dirigir os seus passos pela manhã. Deixa ali do lado o seu celular com a Bíblia, porque o seu celular vai estar do seu lado mesmo, né? Ou uma Bíblia, o que você preferir orar. E quando você acordar, leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Leia alguma coisa antes. Aí depois, lógico, vai ter seu devocional, tudo, mas aquela hora é como se fosse aquele momento em que você desperta com a palavra. E ao dormir, seja a última coisa que você faça, ler a palavra. Muitas pessoas hoje não dormem bem, porque elas a última coisa que elas fazem é ver todos os rios do mundo. E a cabeça dela está assim, com um monte de opinião.
um monte de conselho de ímpios, um monte de roda de zombadores, um monte de palavras de pecadores. E aí ela dorme com a cabeça agitada, com medo, inseguranças, pesadelos, e não consegue dormir direito. Experimenta, quando for para a cama, não pega seu celular para isso. Só se for para ler a palavra. Se você ficar tentado, porque deu vício já, deixa seu celular carregando longe de você. Mas e despertador, como é que eu vou acordar? Simples, gente, tem uns despertadorzinhos pequenininhos assim, que custam barato a beça, que você pode deixar no quarto. Já existiu despertador antes de existir celular. Vocês sabiam? Olha, uau! Você acha que no shopping isso? Você não precisa dormir com o seu celular do lado. Tô querendo comprar um lá para 2 adolescentes da minha casa. Um para cada uma. O de sininho. Aquele lá você tem vontade de tacar longe, né? Porque é muito barulhento. Nós podemos e nós precisamos que a semente, realmente a semente pura de Deus, ela comece hoje a ser plantada nas nossas vidas. Pessoal do louvor, pode subir. E aqueles que vão dar os avisos podem ficar apostos aqui também. Hoje é o tempo de você tomar a decisão, amado. Qual a decisão que você toma? Eu queria ler rapidamente com vocês Salmo 92, 12 e 15, que fala a mesma coisa. Põe o Salmo 92, 12 e 15. Salmo 92, 12 e 15. Vamos ver se está fácil aí. Se tiver difícil, a gente passa. O justo florescerá como a palmeira, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e do verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há justiça. Aqui falando sobre aquele que anda com o Senhor, vai florescer. O que você precisa acreditar que você vai florescer se você andar com o Senhor? Você não está florescendo porque está faltando a semente boa. Está faltando essa semente diária na sua vida. Jeremias 17, 7 e 8. Esse que eu tinha falado antes. Põe lá, esse é bom. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Amém. Aleluia. E eu quero terminar lendo com vocês de novo a promessa que Deus tem para aqueles que decidirem a partir de hoje entrarem numa disciplina sobre ter a palavra dentro do seu coração. Você aceita esse desafio? Amém. Você quer fazer prova de Deus? Eu vou te dar um desafio. 1 mês, onde você medite na palavra de Deus de manhã e de noite, sem falhar. Sem falhar, não pode falhar. E você vai me contar o que aconteceu depois disso. Você vai vivenciar milagres, mudança de vida, poder de Deus na sua vida, de uma forma tremenda. O tempo de sequidão vai passar. Você acredita nisso, irmão? Amém. Oh, desperta! É simples demais, pastora, para um resultado tão grande. Pois é. Então por que não fazer? Então por que não fazer? Então por que não testar? Porque tem que ser coisas difíceis. As coisas de Deus são simples, mas exigem só uma coisa: obediência.
E aí você vai ter essa palavra. E eu vou ler agora como uma oração. Lê junto comigo, repete comigo assim. Eu serei como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o fruto, e a folhagem não murcha. Tudo que eu fizer prosperará. Amém. Amém. Você que quer fazer esse desafio, é um desafio, irmão. Estou te chamando para um desafio. Não é brincadeira aqui não. 30 dias. A partir de hoje. Que dia que é hoje, gente? Não sei que dia é hoje. 14. Vai terminar no acampamento, né? Que dia que é o acampamento? Vai terminar. Então vai terminar depois do acampamento. Vai ter que fazer no acampamento também. Já institui isso lá no acampamento aí. Quem topa entrar nesse desafio comigo? Se levanta do seu lugar, vamos orar. Quem topa dar o seu testemunho quando terminar? Do que Deus fez na sua vida e através da sua vida. E é só o começo. Só que quando terminar os 30 dias, eu acho que nunca mais você vai querer deixar de fazer isso. Pai, em nome de Jesus, olha os teus amados, ó Deus, que querem viver a tua palavra, querem viver aquilo que o Senhor tem prometido. Pai, nesse momento eu te peço que ao saírem daqui, nenhuma obra do inferno venha roubar essa decisão da mente deles. Senhor, seja qual a dificuldade que eles estiverem enfrentando, seja qual for a luta, ó Deus, aqueles que ainda têm filhos pequenos, que têm dificuldades com horário, que o Senhor faça com que eles consigam permanecer nesse propósito. A Bíblia agora vai ser aquilo que vai estar na cabeceira e não o celular, Senhor. A Bíblia, ó Deus, a Bíblia no celular, mas que seja a tua palavra, Pai, que ao abrir o celular não encontre ali o Instagram, o Reels, mas ao abrir o celular encontre a tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, que a tua palavra não seja só de manhã e de tarde, mas que a gente comece a se apaixonar tanto por ela, por essa carta de amor que o Senhor preparou para nós até o dia do nosso encontro contigo, ó Deus. Que a gente tenha sede da palavra, que a gente comece a permitir que essa semente poderosa seja, ó Deus, que crie raízes dentro de nós. Não só, ó Deus, seja jogada uma semente lá de vez em quando, mas que vá criando raízes profundas, raízes no nosso pensar, raízes no nosso falar, raízes no nosso sentir, no nosso agir, ó Deus. Que nós sejamos tão tomados por essa palavra, que possamos, ó Pai, realmente exalar o bom perfume de Cristo. Oh Pai amado, que essa árvore cresça em nós e o nosso cheiro, ó Deus, seja o cheiro de Jesus, seja o cheiro dessa árvore aromática que é Jesus, o poderoso Jesus. Aleluia, aleluia.